Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga supostas irregularidades na gestão do prefeito Nelson Marquesa Júnior voltou a se reunir nesta quinta-feira. Um ex-funcionário da Companhia de Processamento de Dados do município foi ouvido pelos membros da CPI. Consultor da área de Tecnologia da Informação, Michel Costa foi a terceira pessoa a prestar esclarecimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito. Em 2016, ele foi convidado a integrar a equipe do prefeito Nelson Marquesan Júnior. No ano seguinte, assumiu a direção técnica da Companhia de Processamento de Dados do município, a Procempa. A intenção dos membros da CPI era ouvir explicações sobre a relação de Costa com empresas contratadas pela Prefeitura para projetos de mobilidade. Um tema complicado, porque na verdade nós estamos investigando o tráfico de influência de empresários privados na administração pública. Entre esses empresários está justamente o senhor Michel Costa, que foi um homem, um braço direito do prefeito Marquesan durante o primeiro ano da administração, na medida em que ele foi o diretor técnico da Procempa, foi o presidente do Conselho Administrativo da Carris, e nós temos essa investigação em curso. Mas há um processo judicial em curso, há uma investigação policial, e essa investigação ainda segue se desenvolvendo. Questionado sobre essas relações, Costa afirmou que durante o período em que esteve na Procempa, não era mais sócio de nenhuma empresa. Convidado a falar com a TV Câmara, ele não quis gravar a entrevista. O autor do processo de impeachment contra o prefeito também seria ouvido na reunião desta quinta, mas não compareceu. Ele será convocado judicialmente para o próximo encontro. E durante a sessão plenária nesta quarta-feira, o vereador suplente do PTB, Felipe Tisbierek, tomou posse no Legislativo Municipal. O vereador substitui o colega de partido, Paulo Brum, licenciado por questões de saúde. Felipe Tisbierek é secretário adjunto de Relações Institucionais do município desde outubro de 2019. Ao tomar posse no Legislativo, o vereador disse ser grato pela oportunidade de atuar no parlamento. Para mim é uma alegria muito grande, né? E uma responsabilidade muito grande. Tá tendo essa oportunidade aí de participar dessa casa executiva, estando aí analisando, aprovando, discutindo os projetos que são importantes para a cidade. O Jornal da Câmara segue agora para falar sobre a dengue. Porto Alegre está em estado de alerta com relação à infestação de mosquitos, conforme classificação realizada pela Vigilância Ambiental do município. Quem nos traz mais informações sobre o assunto é o gerente da Vigilância Ambiental, Alex Lamas. Bem. Seja então muito bem-vindo ao Jornal da Câmara, Alex. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria que tu explicasse, como que é realizada essa classificação aí que diz respeito à infestação de mosquitos na cidade e por que Porto Alegre saiu, então, do estágio moderado para o estágio de alerta. Ao longo de todo o ano, a Vigilância em Saúde Municipal tem o monitoramento da infestação dos mosquitos através do sistema monitoramento integrado do Aedes. E como é esperado, de certa forma, no verão existe um aumento, enfim, da população de mosquito. E a gente tem essas classificações todas, de uma situação mais moderada até uma situação mais crítica. Então a gente busca utilizar essa informação até como forma de sensibilização do cidadão, porque cuide do seu quintal, que dentro do bairro, assim, tome uma série de medidas, enfim, em relação aos larvários, para a gente tentar conter a infestação dos mosquitos e prevenir, assim, as arboviroses. Certo, o mosquito é responsável por algumas doenças, Sim. Hoje o objetivo da entrevista é focar, então, na dengue. No que diz respeito aos casos registrados na cidade neste ano, o que tu poderias falar pra gente? Até o momento temos 3 casos importados, 2 de dengue e 1 de chikungunya. Não temos casos ainda registrados autóctones, ou seja, a sustentação de uma transmissão não aconteceu ainda na cidade, felizmente. Mas o que a gente pode fazer é exatamente isso, inclusive nessa época de carnaval, que as pessoas antes de saírem para a viagem consigam dar uma olhada sobre a sua residência, dediquem um tempo para cuidar do vasinho de planta, o ralo que está sem tela, da calha, da caixa d'água, enfim, todas essas questões que podem eventualmente virar um criadouro. A destinação adequada do seu lixo também é uma coisa bastante importante. Então, mas não temos casos autóctones ainda, só 2 casos de dengue importados e 1 de chikungunya.
Certo. Com relação a essa questão, a gente tem aí o feriado de carnaval, como tu mencionou, as Isso. pessoas em geral viajam. Como que fica a preocupação com relação a contrair a doença, né, em outros municípios? Claro, então tem essa orientação em relação à parte anterior à viagem, né, e no retorno da viagem, se a pessoa tiver algum sintoma, né, como febre alta, manchas na pele, dor no entorno dos olhos, né, prostração bem grande, que procure seu serviço de saúde, né. Aí esse serviço de saúde, a partir de uma notificação, de uma suspeição, ela pode encaminhar para a Vigilância de Saúde a notificação e realizar os exames necessários. Certo. Com relação aos bairros também aqui da cidade que apresentam maiores infestações, quais são eles e que as pessoas têm que estar mais atentas, né? Então, na verdade a gente tem uma média, né, da infestação com as 1.400 armadilhas que a gente tem espalhadas pela cidade, né, que semanalmente ou diariamente os agentes de endemia vão lá, fazem a captura das mosquitas fêmeas. E a gente tem, claro, variações de acordo com as questões de saneamento ambiental de cada região. Atualmente a gente tem o bairro Farroupilha, Boa Vista, Jardim São Pedro, né, que são bairros que estão uma infestação um pouquinho acima, né? Até se a gente buscar no site onde está o Aedes, a gente vai ver que tem armadilhas vermelhas naquela região, né? Então ali a gente tem que incidir mais com o poder público, mas principalmente com o apoio do cidadão, assim, em relação a essas questões todas que eu comentei, né? De cuidar com os larvários potenciais que a gente está criando muito próximo da gente, né? Sim. Com relação às ações que são realizadas pela Prefeitura, o que tem sido feito? E são as ações de saneamento ambiental, né? Água, lixo, esgoto, né? Os ambientes públicos, a própria SMAN é muito ativa nessa situação, o próprio DMLU, né? Então o poder público tem feito as suas ações, assim. A Restinga é um outro bairro que tu me questionou, né? Em relação à infestação, está bastante alto lá no momento. Essa semana mesmo teve toda uma intervenção do ponto de vista de recolhimento de lixo da região. Então, tem a parte do poder público que a gente tem que fazer, e é rotineiro, não só no verão, né, mas ao longo de todo o ano, mesmo no inverno, é importante que a gente faça. E o cidadão, a gente tem visto que é no quintal, né, é dentro da residência. O que se tem de mais preocupante, né? Que às vezes as próprias pessoas não se dão conta, mas estão ali criando ambientes propícios, né, aos mosquitos. A gente vê muita situação assim de um pneu mal destinado, né, que está numa área aberta, que a chuva pode ficar ali assim, ele é um larvário dos preferenciais que a gente tem visto na cidade, né? Então, 80%, 90% das situações estão muito próximas da gente, com medidas muito simples assim, de segregação do lixo, né? De cuidado, de virar a latinha, de destinar adequadamente uma garrafa PET, assim, são as medidas importantes para a gente fazer a prevenção e diminuir essa infestação do mosquito Aedes. Certo. As características do mosquito também, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre as características desse mosquito e também falasse um pouquinho que ele pode não estar aí contaminado, né? Exato, Então, é um mosquito muito adaptado, né? Ele tem tudo que ele precisa no entorno das nossas casas, né? A mosquita se alimenta do nosso sangue para colocar os ovos, enfim. E ele tem aquelas pintinhas famosas, branquinhas, né? Então, a gente identificando esse mosquito, a gente tem que perceber, buscar no nosso entorno onde é que, afinal de contas, pode estar formando aquela nova família de mosquito, né? Onde é que ela pode estar depositando ovos, que são esses larvários, né? Então, as características são um pouco essas do mosquito, né? E tu me questionou outra coisa também. Que não necessariamente ele está infectado, né? Isso. Então, os mosquitos podem estar sem a circulação viral, né? Mas na medida que ele morde uma pessoa, né? Pica uma pessoa que tem um vírus da dengue, chikungunya, zika, aí ele pode, a partir dali, assim, criar um ciclo de doença, inclusive pode depositar nos ovinhos já com o vírus, e os ovos eclodindo depois de uma semana já com o vírus também, com potencial de gerar um ciclo de doença. Certo. A gente falou aí da prevenção, gostaria agora que tu falasse um pouquinho também de como a população deve ficar atenta com relação aos sintomas, né, da doença. Isso, então a dengue são sinais bem clássicos, né, de febre alta, muita prostração, a pessoa realmente cai de cama, assim, é uma doença bem séria, né, pode efetivamente levar à morte, infelizmente, né, não temos casos de óbito ainda. Então manchas no corpo, né, dor no entorno dos olhos, essas são as características clássicas da dengue. Mas tem as características da chikungunya, que a gente tem um material à disposição também ali no nosso site, onde está o Aedes, né? Que é aquela dor forte no corpo, são características diferentes. A zika é quase subclínica às vezes, mas tem todo aquele contexto que a população já sabe, assim, de implicações até para o desenvolvimento fetal, enfim, né? Então são doenças bastante graves, assim, que a gente pode fazer a prevenção delas com o controle da infestação do mosquito, isso que a gente tem que ter em mente. Certo. Gostaria que tu falasse também agora um site, tu falou onde está o Aedes, mas só ressaltasse onde as pessoas podem buscar informações, então. Isso, então ali tem todos os mapas, né, da infestação, que é o questionamento principal aqui dessa nossa conversa, né, mas tem informações dos anos pretéritos, enfim, informações em relação aos sintomas das doenças, onde a gente pode buscar o socorro, enfim.
E é um canal também de informação do cidadão, que ele pode buscar o site onde está o Aedes, que tem as informações principais da Vigilância em Saúde. Pessoas que veem assim, problemas com relação, de repente, a casas que não estão tomando devidos cuidados, podem realizar alguma denúncia? Sim, sim. Então a gente tem os canais de comunicação da Prefeitura, que é fundamentalmente o telefone 156, né? E também tem o site Fala Porto Alegre, né? Então a pessoa pode fazer a denúncia ali assim, numa situação de piscina, né? Caixa d'água aberta, um vizinho que não está cuidando do lixo, né? A gente pode eventualmente ou acionar um agente de endemias da região ou mesmo um fiscal, assim, até porque agora a gente tem uma notificação pública, né? Então a princípio o cidadão está ciente, né, desse risco que a gente tem, então a gente eventualmente passa para a situação fiscal aqui da Vigilância Ambiental. Tá certo. Alex, gostaria de agradecer muito teus esclarecimentos aqui para o Jornal da Câmara. Muito obrigada aí pela tua presença. Tchau, tchau. Eu gostaria também de agradecer a sua companhia aí de casa e o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.